O silêncio da madrugada foi quebrado pelo som abafado de soluços que ecoavam pelo corredor do segundo andar da mansão. Larissa parou de passar o pano no mármore gelado do hall de entrada, suas mãos calejadas tremendo ligeiramente enquanto segurava o balde de água com sabão. Não deveria estar ouvindo aquilo. Não deveria nem mesmo saber que existia uma criança naquela casa. As regras haviam sido cristalinas quando o Sr. Fernando a contratou 3 dias atrás. Jamais subir ao segundo andar, jamais fazer perguntas, jamais entrar em contato com qualquer membro da família, além dele próprio. Era um trabalho noturno, das 11 da noite às 5 da manhã, limpando apenas o térreo da imponente residência no bairro mais nobre de São Paulo. R$ 800 por semana, uma quantia que representava esperança pura para ela. Mas aquele choro era impossível ignorar. Cada soluço parecia atravessar as paredes de mármore e vidro, chegando até o coração de Larissa como uma súplica silenciosa. Ela fechou os olhos, tentando se concentrar na limpeza, mas a imagem de sua mãe, Dona Helena, deitada na cama do pequeno apartamento em Cidade Tiradentes, veio à sua mente. Os remédios para o diabetes estavam acabando novamente, e sem eles... Foque no trabalho, Larissa, murmurou para si mesma, mergulhando o pano na água ensaboada com mais força do que necessário. O choro continuava, agora acompanhado de uma voz masculina adulta, grave e cansada, tentando consolar alguém. As palavras eram inaudíveis, mas o tom carregava um desespero que Larissa reconhecia bem demais. Era o mesmo tom que ela usava quando tentava convencer sua mãe de que tudo ficaria bem, mesmo quando o dinheiro para os medicamentos não aparecia. 3 horas se passaram. Larissa havia lustrado cada centímetro do piso térreo, organizado os vasos de orquídeas brancas que decoravam a sala principal, e limpado os vidros das enormes janelas que davam vista para um jardim interno perfeitamente cuidado. A mansão era uma obra de arte arquitetônica, com linhas modernas e acabamentos que ela só havia visto em revistas. Cada detalhe gritava luxo e sofisticação, desde os lustres de cristal tcheco até os quadros que pareciam ter saído diretamente de um museu. Mas havia algo profundamente melancólico naquele lugar. Não eram apenas as cores neutras, cinza, branco e preto, predominando em todos os ambientes. Era a ausência de vida. Não havia fotografias da família, brinquedos espalhados, ou qualquer sinal de que uma criança habitava aqueles cômodos. Era como se a casa fosse um mausoléu elegante, preservando apenas a lembrança do que um dia foi um lar. O choro havia parado há alguns minutos, mas Larissa não conseguia se livrar da sensação de aperto no peito. Ela conhecia aquele tipo de silêncio. O silêncio que vem depois das lágrimas, quando a pessoa está tão esgotada que nem força para chorar tem mais. Enquanto guardava os produtos de limpeza no armário da área de serviço, Larissa se permitiu observar mais atentamente os detalhes da casa. Na cozinha gourmet, havia apenas um conjunto de louças para 2 pessoas na pia. Pratos infantis, com desenhos coloridos, ao lado de um prato comum para adulto. Na geladeira de inox, alguns desenhos estavam presos por ímãs magnéticos. Rabiscos feitos por mãos pequenas, com cores vibrantes que contrastavam drasticamente com a sobriedade do ambiente. Um dos desenhos chamou sua atenção. Era uma família de 3 pessoas, um homem alto, uma mulher de cabelos compridos e uma criança pequena no meio, todos de mãos dadas. No canto superior direito, havia borboletas coloridas voando ao redor de um sol amarelo brilhante. A ingenuidade e a esperança daquele desenho fizeram os olhos de Larissa se encherem de lágrimas. Que família linda deve ter sido! Sussurrou, tocando delicadamente o papel. Foi então que ouviu passos pesados descendo a escada de mármore. Rapidamente, Larissa se afastou da geladeira e fingiu estar organizando os panos de limpeza.
Os passos se aproximaram e ela sentiu uma presença imponente atrás de si. Como está o trabalho? A voz grave e cansada a fez se virar lentamente. Fernando Oliveira estava ali, parado na entrada da cozinha. Aos 42 anos, ele ainda mantinha a postura ereta de quem estava acostumado a comandar, mas havia algo quebrado em seus olhos escuros. Os cabelos negros estavam despenteados, e a barba por fazer dava-lhe um ar de cansaço extremo. Vestia um pijama de seda azul marinho, mas mesmo assim sua presença emanava autoridade. "Está tudo limpo, senhor Fernando", respondeu Larissa, mantendo a voz baixa e respeitosa. "Terminei agora mesmo." Ele a observou por um momento, e Larissa se sentiu avaliada. Tinha consciência de sua aparência simples, o uniforme azul claro de faxineira, os cabelos castanhos presos em um coque prático, as unhas curtas e sem esmalte. Aos 26 anos, ela havia aprendido a carregar a dignidade mesmo nas circunstâncias mais humildes, mas sob o olhar penetrante daquele homem, se sentiu pequena. "Você tem filhos?" A pergunta a pegou de surpresa. "Não, senhor. Cuido da minha mãe." Fernando assentiu lentamente, como se aquela resposta explicasse algo importante. Seus olhos se desviaram para o desenho na geladeira e Larissa viu uma sombra de dor atravessar seu rosto. "Minha esposa fazia esses desenhos com..." Ele parou abruptamente, como se tivesse dito mais do que pretendia. "Enfim, o trabalho está bem feito. Pode ir." Mas ele não se moveu, permanecendo ali parado, olhando para o próprio desenho como se fosse um tesouro perdido. Larissa hesitou. Havia algo na postura daquele homem que lhe dizia que ele estava sofrendo tanto quanto a criança que chorava no andar de cima. "Senhor Fernando", disse ela suavemente, "se precisar de alguma coisa além da limpeza..." "Não preciso." A resposta veio rápida e firme. "As regras são claras, Larissa. Você limpa a casa, recebe seu pagamento e não se envolve com questões da família. É melhor assim." A frieza na voz dele a fez recuar, mas Larissa notou que suas mãos tremiam ligeiramente enquanto falava. Era a mesma tremida que ela reconhecia em si mesma quando tentava parecer forte diante de sua mãe doente. "Claro, senhor. Desculpe se falei demais." Fernando a observou novamente, desta vez com uma expressão mais suave. "Você parece uma boa pessoa, Larissa. Por isso vou ser claro. Esta casa tem suas dores e é melhor que você não se aproxime delas, para o seu próprio bem." Havia algo quase paternal no tom de sua voz, e Larissa sentiu que aquele aviso vinha de um lugar de proteção, não de ameaça. Ela assentiu respeitosamente. "Entendo, senhor." "Ótimo. Até amanhã, então." Larissa pegou sua bolsa simples de couro sintético e se dirigiu à porta dos fundos. Mas antes de sair, não resistiu a olhar mais uma vez para a escada que levava ao segundo andar. Naquele momento, como se o destino quisesse testá-la, o choro recomeçou. Desta vez, porém, não eram apenas soluços. Era um grito de dor que fez seu coração disparar. Fernando, que já havia começado a subir a escada, parou e fechou os punhos. Larissa viu seus ombros se contraírem, como se ele estivesse reunindo forças para enfrentar algo terrível. "Por favor", murmurou uma voz infantil frágil lá de cima. "Por favor, não quero mais." A súplica foi interrompida por uma voz feminina, profissional e firme. "Lucas, você precisa tomar o remédio." "Seja corajoso, como sempre é." "Mas dói, doutora Silvia. Dói muito." Fernando subiu os degraus restantes 2 de cada vez e Larissa ouviu uma porta se fechar com força. O silêncio voltou a pairar sobre a casa, mas agora ela sabia. Havia uma criança chamada Lucas, sofrendo no andar de cima, e havia uma doutora Silvia cuidando dele. Durante o trajeto de volta para casa no ônibus noturno, Larissa não conseguiu tirar a cena da cabeça. O rosto cansado de Fernando,
os desenhos coloridos na geladeira e principalmente aquele grito de dor de uma criança que ela nem conhecia, mas que já havia tocado seu coração de forma inexplicável. Quando chegou ao pequeno apartamento em Cidade Tiradentes às 6 da manhã, encontrou sua mãe acordada, sentada na cama e tentando verificar os níveis de glicose. Como foi o trabalho, minha filha? Dona Helena, aos 63 anos, mantinha a doçura no olhar, apesar de todos os desafios que a diabetes havia trazido para suas vidas. Seus cabelos grisalhos estavam presos em uma trança solta, e ela vestia uma camisola florida que Larissa havia comprado no ano anterior. Foi tranquilo, mãe. Uma casa muito grande, mas o patrão parece ser uma pessoa decente. Graças a Deus. Você parece preocupada, filha. Aconteceu alguma coisa? Larissa hesitou. Não queria preocupar sua mãe, mas também não conseguia esconder completamente seus sentimentos. Tem uma criança na casa, mãe. Uma criança doente. E eu não posso fazer nada para ajudar. Dona Helena estendeu a mão, e Larissa se sentou na beirada da cama, entrelaçando os dedos com os de sua mãe. Você tem o coração grande demais para este mundo, Larissa, mas às vezes a melhor forma de ajudar é respeitar os limites que as pessoas colocam. Eu sei, mãe. É só que o sofrimento de uma criança é diferente, né? É mais difícil de ignorar. Eu entendo, filha, mas você também tem suas próprias responsabilidades. Não se esqueça disso. Larissa assentiu, mas sabia que seria impossível esquecer aquele choro. Enquanto preparava o café da manhã para as 2, sua mente voltou para a mansão. Havia algo naquela casa que a chamava. Não era apenas a necessidade do emprego, mas uma sensação estranha de que seu destino estava de alguma forma conectado àquela família quebrada. Às 2 da tarde, depois de algumas horas de sono, Larissa foi até a farmácia conferir o preço dos medicamentos de sua mãe. Como sempre, o valor a fez suspirar. Mesmo com o novo emprego, ainda seria apertado. Mas pela primeira vez em meses, havia esperança real de conseguir comprar tudo sem atraso. Enquanto voltava para casa, parou em uma papelaria e comprou um conjunto de canetinhas coloridas. Não sabia bem por quê, mas alguma coisa lhe dizia que poderiam ser úteis. Talvez fosse apenas o desejo de levar um pouco de cor para sua própria vida. Ou talvez fosse algo mais profundo, uma preparação inconsciente para algo que ainda estava por vir. Naquela noite, Larissa chegou à mansão com 15 minutos de antecedência. Fernando a recebeu na porta dos fundos, como de costume, mas desta vez ela notou que ele parecia ainda mais cansado. Boa noite, senhor Fernando. Boa noite, Larissa. Hoje pode ser uma noite um pouco mais barulhenta. Se isso incomodar, me avise. Havia algo na forma como ele disse aquilo. Um pedido de desculpas antecipado, uma vulnerabilidade que ele tentava esconder. Larissa sentiu vontade de dizer que não se incomodaria, que entendia, que também conhecia o som do sofrimento. Mas lembrou-se das regras. Não se preocupe, senhor. Farei meu trabalho normalmente. Fernando a observou por um momento mais longo do que o usual, como se quisesse dizer algo mais, mas acabou apenas assentindo e subindo para o segundo andar. Larissa começou sua rotina de limpeza, mas desta vez prestou ainda mais atenção aos detalhes da casa. Na sala de estar, notou uma estante com muitos livros infantis, histórias sobre aventuras, animais e contos de fadas. Havia também alguns jogos de tabuleiro empilhados com sinais claros de uso. Na mesa de centro, uma revista médica estava aberta em uma matéria sobre tratamentos oncológicos pediátricos. Larissa sentiu o coração apertar ao entender o que aquilo significava. A criança lá em cima não estava apenas doente, estava lutando contra o câncer. De repente, tudo fez sentido. O isolamento, as regras rígidas, o desespero na voz de Fernando, a doutora Silvia.
Eles estavam tentando proteger Lucas de qualquer risco adicional, criando uma bolha estéril ao redor dele. Mas quanto mais ela limpava e observava, mais percebia que aquela proteção excessiva havia se tornado uma prisão dourada. A casa era linda, mas estava morta. Não havia risadas ecoando pelos corredores, não havia bagunça de criança, não havia vida pulsando entre aquelas paredes de mármore. Às 2 da madrugada, quando o choro recomeçou, Larissa parou completamente de trabalhar. Desta vez, o som era diferente. Não era dor física, mas algo mais profundo. Era o choro de uma criança que havia perdido a esperança. Ela olhou para a escada, depois para as canetinhas coloridas que havia deixado dentro da bolsa. Uma ideia louca começou a se formar em sua mente. Era arriscada, poderia custar-lhe o emprego, mas... Larissa pegou as canetinhas e, com o coração batendo forte, começou a subir a escada de mármore. Cada degrau era uma decisão. Cada passo a aproximava de uma linha que não deveria ser cruzada. Mas havia uma força maior que a empurrava para frente. A mesma força que a fazia levantar todos os dias para cuidar de sua mãe, que a fazia acreditar em milagres, mesmo quando tudo parecia impossível. No topo da escada havia um corredor com 3 portas. De uma delas vinha uma luz suave e o som abafado de conversas. Larissa se aproximou devagar, seu coração batendo tão forte que tinha certeza de que todos na casa poderiam ouvir. Pela fresta da porta entreaberta, ela viu a cena que mudaria sua vida para sempre. Um menino de cabelos louros e aparência frágil estava encolhido na cama, enquanto um homem, Fernando, estava sentado ao lado dele, acariciando seu rosto com infinita ternura. Uma mulher de jaleco branco, provavelmente a doutora Silvia, organizava medicamentos em uma bandeja. "Oh, pai, por que eu não posso ser como as outras crianças?" A voz de Lucas era quase um sussurro. "Você é especial, filho. Está lutando uma batalha que poucos teriam coragem de enfrentar. Mas eu estou cansado de lutar. E estou cansado de ficar sozinho." Larissa sentiu as lágrimas correrem por seu rosto. Naquele momento, ela não via mais regras ou patrões. Via apenas uma criança que precisava de esperança e um pai que estava desesperado para salvá-la. Sem pensar nas consequências, ela bateu suavemente na porta. O silêncio que se seguiu à batida na porta pareceu durar uma eternidade. Larissa podia ouvir seu próprio coração batendo descompassado e, por um momento, desejou poder voltar no tempo e descer aquelas escadas novamente. Mas era tarde demais. "Entre." A voz de Fernando soou controlada, mas havia uma tensão subjacente que ela reconheceu imediatamente. Larissa empurrou a porta devagar, entrando em um quarto que contrastava completamente com o resto da casa. Aqui, a frieza dos mármores dava lugar a cores suaves e aconchegantes. As paredes eram pintadas de azul claro, decoradas com adesivos de estrelas, que brilhavam fracamente no escuro. Havia prateleiras cheias de brinquedos, livros e jogos, criando um ambiente que tentava desesperadamente ser normal para uma criança que vivia uma realidade extraordinária. Mas foi o menino na cama que capturou toda a atenção de Larissa. Lucas tinha cerca de 8 anos, e mesmo na fragilidade causada pelo tratamento, era possível ver que havia herdado os olhos escuros expressivos do pai. Seu rosto estava pálido, e onde antes deviam existir cachos louros, agora havia apenas um couro cabeludo liso que ele tentava esconder debaixo de um gorro colorido. Fernando se levantou lentamente da cadeira ao lado da cama. Sua expressão, uma mistura de surpresa, desapontamento e algo que parecia ser curiosidade contida. A doutora Silvia, uma mulher de aproximadamente 35 anos, com cabelos castanhos presos em um coque impecável, olhou para Larissa com evidente desaprovação. "Larissa", disse Fernando, sua voz cuidadosamente modulada,
Acredito que deixei claras as regras sobre esta parte da casa. Deixou sim, senhor Fernando, respondeu ela, mantendo a voz firme apesar do nervosismo. Mas também ouvi uma criança pedindo ajuda e não pude ignorar. Sílvia se adiantou, posicionando-se de forma protetora entre Larissa e a cama de Lucas. Senhor Oliveira, isto é inadmissível. Esta pessoa não tem autorização para estar aqui, muito menos para entrar em contato com Lucas. Os protocolos de segurança existem por uma razão. Doutora Sílvia, por favor, Lucas falou pela primeira vez, sua voz pequena, mas determinada. Ela parece gentil. Larissa olhou para o menino e sentiu seu coração se partir. Nos olhos de Lucas, ela reconheceu a mesma solidão que via no espelho quando criança, quando sua mãe trabalhava 3 empregos e ela passava as tardes sozinha, sonhando com alguém que pudesse simplesmente se sentar ao seu lado e conversar. Oi, Lucas, disse ela suavemente, ignorando os olhares tensos dos adultos. Meu nome é Larissa. Você é a moça que limpa a casa lá embaixo? Perguntou ele, ajeitando-se na cama com curiosidade genuína. Às vezes eu escuto o barulho da aspiradora. Sou sim. E você deve ser o artista que fez aqueles desenhos lindos na geladeira. O rosto de Lucas se iluminou por um momento, mas logo a expressão se tornou tímida novamente. Eles são bobos. Eu desenhei quando ainda tinha... Ele tocou o gorro inconscientemente. Quando era diferente. Fernando se aproximou da cama, colocando uma mão protetora no ombro do filho. Seus desenhos não são bobos, Lucas. São obras de arte. O pai fala isso porque me ama, disse Lucas para Larissa com a honestidade brutal das crianças. Mas eu sei que não sou bom em nada agora. Sílvia aproveitou o momento para intervir novamente. Lucas, você está ficando agitado. Precisa descansar. E a senhorita... Ela olhou para Larissa com frieza. Precisa voltar ao seu trabalho. Mas Larissa não se moveu. Em vez disso, ela puxou as canetinhas coloridas do bolso. Sabe, Lucas, eu também gosto de desenhar. Sempre carrego estas canetas comigo porque elas me ajudam a criar cor quando o mundo parece cinzento demais. Os olhos do menino se fixaram nas canetinhas como se fossem tesouros perdidos. Você desenha o quê? Perguntou ele, esquecendo momentaneamente da própria tristeza. Borboletas, respondeu Larissa sem hesitar. Borboletas de todos os tipos. Algumas grandes, algumas pequenas, algumas com cores que nem existem na natureza. Por que borboletas? Larissa se aproximou mais da cama, ignorando o olhar reprovador de Sílvia. Porque elas me lembram que as transformações mais bonitas às vezes começam nos momentos mais escuros. A lagarta fica toda fechadinha no casulo, achando que o mundo acabou, mas na verdade está se preparando para voar. Fernando observava a interação com uma expressão indecisa. Havia algo na voz de Larissa, na forma como ela falava com Lucas, que tocava uma corda em seu coração que ele havia tentado silenciar há muito tempo. Você poderia... Lucas começou timidamente. Você poderia desenhar uma borboleta para mim? Antes que qualquer um dos adultos pudesse responder, Larissa já havia aberto uma das canetinhas. Posso desenhar em você? Perguntou ela, com um sorriso que iluminou o quarto inteiro. Em mim? Lucas pareceu confuso. No seu braço ou na sua mão? Assim você pode levar a borboleta com você para onde for. O menino olhou para o pai, seus olhos brilhando com uma excitação que Fernando não via há meses. Sílvia começou a protestar, falando sobre riscos de infecção e protocolos de higiene. Mas Fernando levantou a mão para silenciá-la. Só uma borboleta, disse ele, sua voz embargada de emoção. Mas tem que ser pequena. Larissa sentou-se cuidadosamente na beirada da cama,
e pegou a mão esquerda de Lucas. Com movimentos delicados e precisos, começou a desenhar uma pequena borboleta na palma da mão do menino. Usou o azul para as asas superiores, o amarelo para as inferiores e pequenos pontos vermelhos para criar um padrão único e especial. Esta borboleta, disse ela enquanto desenhava, chama-se Coragem. Ela é pequena, mas muito forte. Quando você estiver com medo ou triste, pode olhar para ela e lembrar que você também é corajoso. Lucas observava fascinado, como se estivesse presenciando magia real. Era a primeira vez em meses que algo belo estava sendo criado especificamente para ele, não para tratá-lo ou medicá-lo, mas simplesmente para fazê-lo sorrir. Ela é perfeita, sussurrou ele, admirando a borboleta em sua palma. É a coisa mais bonita que alguém já fez para mim. As palavras atingiram Fernando como um soco no peito. Ele percebeu, naquele momento, o quanto havia falhado como pai ao tentar proteger Lucas de tudo, inclusive da alegria simples de uma interação humana genuína. Sílvia, no entanto, não estava disposta a deixar a situação passar. Isto é completamente inapropriado, disse ela, sua voz tensa. Senhor Oliveira, Lucas precisa manter as mãos limpas. Qualquer contaminação pode ser perigosa em seu estado atual. Doutora Sílvia, Fernando respondeu, surpreendendo a todos, inclusive a si mesmo. Por alguns minutos, meu filho sorriu de verdade. Isso vale qualquer risco. A médica pareceu chocada com a resposta, mas antes que pudesse argumentar, Lucas se dirigiu novamente a Larissa. Você pode fazer mais? Perguntou ele, estendendo o outro braço. Larissa olhou para Fernando pedindo permissão silenciosa. Ele hesitou por um momento, depois assentiu quase imperceptivelmente. O que você gostaria? Borboletas voando, disse Lucas, sua voz ganhando força. Muitas borboletas voando juntas. Larissa começou a desenhar pequenas borboletas subindo pelo braço de Lucas, cada uma diferente da anterior. Algumas tinham asas listradas, outras eram completamente coloridas, e algumas eram apenas contornos delicados que pareciam estar em movimento. Enquanto desenhava, ela conversava com o menino sobre coisas simples, seus programas de televisão favoritos, os livros que gostava de ler, as brincadeiras de que sentia saudade. Era uma conversa normal entre duas pessoas, sem a atmosfera médica e tensa que geralmente rodeava Lucas. Fernando percebeu que há meses não ouvia seu filho falar tanto. Lucas estava animado, fazendo perguntas, rindo das pequenas piadas que Larissa fazia. Era como se uma parte dele, que havia sido enterrada sob o peso da doença, estivesse ressurgindo. Pronto, disse Larissa finalmente, tampando a última canetinha. Um exército de borboletas para te acompanhar. Lucas levantou os dois braços, admirando as pequenas obras de arte que agora decoravam sua pele pálida. Elas são mágicas, perguntou ele com a seriedade que apenas as crianças conseguem ter ao fazer perguntas sobre magia. Claro que são, respondeu Larissa piscando para ele. Mas a magia só funciona se você acreditar. Eu acredito, disse Lucas imediatamente. E sabe o que mais? Acho que elas já estão funcionando, porque eu me sinto menos triste. Sílvia não conseguiu mais se conter. Senhor Oliveira, preciso falar com o senhor em particular. Agora. Fernando olhou para Lucas, que ainda observava fascinado as borboletas em seus braços, depois para Larissa, que havia conseguido em poucos minutos o que meses de tratamento não haviam alcançado: devolver a luz aos olhos de seu filho. Larissa, disse ele finalmente, agradeço o que fez por Lucas, mas agora precisa voltar ao seu trabalho. Nós precisamos conversar sobre o que aconteceu aqui. Larissa se levantou, entendendo que havia chegado o momento de partir. Mas antes de sair, ela se virou para Lucas uma última vez. Lucas, lembra do que eu disse sobre as borboletas?
que as transformações mais bonitas começam nos momentos mais escuros? Isso mesmo. E sabe por que eu tenho certeza de que isso é verdade? Por quê? Porque olhando para você, eu posso ver que você já está se transformando. Você é muito mais corajoso do que imagina. Lucas sorriu, um sorriso genuíno que transformou completamente seu rosto. Você vai voltar amanhã? A pergunta pegou todos de surpresa. Fernando e Sílvia trocaram olhares tensos, enquanto Larissa hesitou antes de responder. Eu trabalho aqui toda noite, então estarei na casa. Mas talvez você não possa subir aqui de novo, completou Lucas, sua expressão entristecendo. Eu entendo. Os adultos sempre têm regras. O comentário atingiu Fernando em cheio. Ele viu a tristeza voltando aos olhos do filho e sentiu como se estivesse falhando novamente. Lucas, disse ele, ajoelhando-se ao lado da cama, as regras existem para te proteger. Eu sei, pai, mas às vezes eu queria que alguém se esquecesse das regras só um pouquinho e lembrasse que eu sou uma criança. O silêncio que se seguiu foi pesado de significado. Larissa sentiu que deveria sair e deixar a família resolver suas questões, mas algo a mantinha ali, como se sua presença fosse necessária para que aquela conversa acontecesse. Sílvia quebrou o silêncio. Lucas, você sabe que eu me importo com você, não sabe? Tudo o que fazemos é pensando no seu bem-estar. Eu sei, doutora Sílvia, a senhora é muito boa comigo, mas hoje eu me senti normal de novo. Só por alguns minutos, mas me senti como se fosse só o Lucas, não o Lucas doente. A honestidade brutal da criança deixou todos sem palavras. Fernando sentiu as lágrimas queimarem seus olhos e percebeu que em sua tentativa desesperada de salvar a vida do filho, havia esquecido de preservar sua infância. Larissa se dirigiu à porta, mas parou no umbral. Senhor Fernando, disse ela suavemente, obrigada por me deixar conhecer Lucas, mesmo que só por esta noite. Ele é uma criança especial. Larissa. A voz de Lucas a fez se virar. Obrigado pelas borboletas. Elas são o presente mais bonito que já ganhei. Depois que Larissa saiu, o quarto ficou mergulhado em um silêncio contemplativo. Lucas continuava olhando para as borboletas em seus braços, tocando-as delicadamente como se fossem reais. Pai, disse ele finalmente, por que eu não posso ter amigos? A pergunta simples carregava o peso de meses de isolamento, de tratamentos solitários, de uma infância que estava sendo vivida entre paredes de hospital e quartos estéreis. Fernando se sentou novamente na cadeira ao lado da cama, procurando palavras que pudessem explicar o inexplicável. Filho, você está passando por um tratamento muito importante. Seu corpo está trabalhando duro para ficar bom, e qualquer coisa que possa atrapalhar esse processo, mas ela não atrapalhou nada, pai. Ela me fez sentir melhor. Sílvia se aproximou, sua expressão profissional voltando ao rosto. Lucas, você precisa entender que pessoas estranhas podem carregar germes que são perigosos para você. Seu sistema imunológico está frágil por causa da quimioterapia. Mas ela só desenhou borboletas, argumentou Lucas. E usou canetas limpas, eu vi. Fernando observou o filho defendendo Larissa e percebeu algo que havia perdido de vista nos últimos meses. Lucas não era apenas um paciente. Era um menino inteligente, sensível e corajoso, que estava sendo privado das coisas simples que fazem a infância valer a pena. Doutora Sílvia, disse ele, sua voz carregada de uma decisão que estava se formando. Preciso falar com você lá embaixo. Lucas, tente descansar um pouco. Pai, as borboletas vão embora se eu dormir? A pergunta inocente quase quebrou o coração de Fernando. Não, filho, elas vão ficar com você. Podem desbotar um pouco, mas não vão embora. Que bom, suspirou Lucas, aconchegando-se nos travesseiros. Assim eu não vou me sentir sozinho.
Lá embaixo, na sala de estar, Sílvia não conseguiu mais conter sua frustração. Fernando, o que aconteceu ali em cima foi completamente irresponsável. Esta mulher entrou no quarto de Lucas sem autorização, tocou nele com materiais não esterilizados e você permitiu tudo isso. Eu sei, respondeu Fernando, passando as mãos pelos cabelos. Mas você viu como ele reagiu? Há meses que não vejo Lucas tão vivo. Ele estava eufórico por causa da novidade. Isso não significa que foi bom para ele. Fernando se virou para ela, e Sílvia viu em seus olhos uma determinação que não estava lá antes. Sílvia, você é uma médica excelente, cuidou do Lucas desde o diagnóstico, e eu sou grato por isso. Mas hoje eu percebi que, ao tentar salvar a vida dele, talvez estejamos matando sua alma. Não seja dramático, Fernando. Lucas está respondendo bem ao tratamento. Os exames mais recentes mostram... Eu não estou falando de exames, interrompeu ele. Estou falando do meu filho, do menino que costumava rir, brincar, fazer bagunça. Quando foi a última vez que você o viu realmente feliz, não apenas resignado? Sílvia hesitou. A pergunta tocou em algo que ela própria havia notado, mas que sua formação médica a ensinara a ignorar em favor dos protocolos clínicos. Fernando, eu entendo sua preocupação, mas não podemos comprometer o tratamento por causa de um momento de alegria. E se eu disser que estou disposto a correr alguns riscos calculados para que meu filho tenha uma chance de ser criança novamente? A pergunta pairou no ar entre eles, carregada de implicações que ambos entendiam perfeitamente. Enquanto isso, no andar de cima, Lucas permanecia acordado, observando as pequenas borboletas em seus braços. Por alguns momentos conseguiu esquecer as dores, os remédios, os tratamentos. Conseguiu lembrar como era ser apenas uma criança de 8 anos, com sonhos coloridos e esperanças infinitas. E no térreo da casa, Larissa terminava sua limpeza com o coração acelerado, sabendo que havia cruzado uma linha da qual não haveria volta. Ela não sabia ainda, mas aqueles poucos minutos no quarto de Lucas haviam mudado não apenas a vida do menino, mas também a sua própria, de uma forma que ela só compreenderia nos dias seguintes. As borboletas desenhadas na pele de uma criança doente estavam prestes a causar uma transformação que nenhum deles imaginava ser possível. Os 3 dias seguintes trouxeram uma mudança sutil, mas perceptível na atmosfera da mansão. Larissa chegava todas as noites pontualmente às 11 horas, cumprindo suas funções de limpeza com a mesma dedicação de sempre. Mas agora havia uma consciência diferente em cada movimento. Ela sabia que no andar de cima havia um menino que provavelmente pensava nela, assim como ela pensava nele durante todo o dia. Fernando havia se tornado mais presente durante o período noturno. Antes, ele costumava se recolher ao escritório ou ao quarto principal depois de dar boa noite a Lucas, mas agora circulava pela casa, observando Larissa trabalhar com uma curiosidade que tentava disfarçar. Havia algo na postura daquela mulher. A forma cuidadosa como tratava cada objeto, o carinho com que arrumava os desenhos de Lucas na geladeira, que despertava nele sentimentos que havia enterrado junto com sua esposa. Na terceira noite, enquanto Larissa organizava a biblioteca, Fernando se aproximou carregando 2 xícaras de café. Pensei que você pudesse querer uma pausa, disse ele, oferecendo uma das xícaras. Larissa hesitou por um momento antes de aceitar. Era a primeira vez que ele demonstrava esse tipo de gentileza e ela não sabia bem como reagir. Obrigada, Sr. Fernando. Não precisava se incomodar. Não é incômodo. Ele se sentou em uma das poltronas de couro, gesticulando para que ela fizesse o mesmo. Na verdade, eu queria conversar com você. O coração de Larissa acelerou. Será que ele havia mudado de ideia sobre o episódio com Lucas? Será que estava prestes a ser demitida? Pode falar, senhor.
Fernando tomou um gole do café, escolhendo cuidadosamente as palavras. Lucas tem perguntado por você. Todos os dias. Quer saber se você voltou, se está bem, se ainda tem aquelas canetas coloridas. Um sorriso involuntário apareceu no rosto de Larissa. Ele é uma criança especial, muito inteligente e sensível. É sim, concordou Fernando, mas havia uma tristeza em sua voz. Às vezes eu me pergunto se toda essa proteção que estamos oferecendo não está fazendo mais mal do que bem. O Senhor está fazendo o que qualquer pai faria, tentando proteger seu filho. Mas será que estou? Fernando se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Ou será que estou roubando dele as últimas chances de ser criança? A pergunta carregava um peso que Larissa reconheceu. Era a mesma angústia que sentia quando precisava escolher entre comprar os remédios da mãe ou algum pequeno prazer que pudesse alegrar seus dias. Senhor Fernando, posso falar francamente? Por favor. Quando eu era pequena, minha mãe trabalhava muito para nos sustentar. Eu passava muitas horas sozinha e às vezes me sentia invisível, como se ninguém realmente me visse. No outro dia, quando conversei com Lucas, percebi que ele tem esse mesmo olhar. Não é só tristeza pela doença, é solidão. Fernando baixou a cabeça, absorvendo as palavras de Larissa como se elas confirmassem algo que ele já suspeitava. A doutora Sílvia acha que qualquer contato externo pode ser perigoso para ele. E ela está certa, do ponto de vista médico. Mas Lucas precisa de mais do que apenas sobreviver, não é? Ele precisa ter motivos para querer sobreviver. A observação atingiu Fernando com força total. Era exatamente isso que ele havia sentido naquela noite. Que seu filho havia encontrado um motivo para sorrir novamente. Você tem filhos, Larissa? Não, senhor. Mas cuidei da minha mãe desde muito nova, quando ela ficou doente. E aprendi que às vezes o que mais ajuda não são os remédios, mas saber que alguém se importa conosco como pessoa, não apenas como paciente. Fernando a observou em silêncio por alguns momentos. Havia uma sabedoria naquela mulher jovem que transcendia sua condição social ou educação formal. Era uma sabedoria nascida da experiência real com o sofrimento e a superação. E se eu dissesse que estou pensando em quebrar algumas regras? Eu diria que, às vezes, as melhores decisões vêm do coração, não da cabeça. Nesse momento, um barulho vindo do andar superior interrompeu a conversa. Era Lucas, claramente agitado, chamando pelo pai. Fernando subiu as escadas rapidamente, seguido por Larissa, que não conseguiu resistir à preocupação. No quarto, encontraram Lucas sentado na cama, observando tristemente seus braços. As borboletas estão sumindo, pai, disse ele, com lágrimas nos olhos. Elas estão ficando fracas. De fato, os desenhos feitos com caneta hidrocor estavam desbotando naturalmente com os banhos e o passar dos dias. Para Lucas, aquilo simbolizava muito mais do que a simples perda de desenhos. Representava o fim de um momento mágico que ele desesperadamente queria preservar. Sílvia, que estava no quarto verificando os medicamentos da noite, aproveitou a oportunidade. Lucas, você sabia que isso ia acontecer. Desenhos feitos com caneta sempre saem. Mas eu não queria que elas fossem embora. Soluçou o menino. Elas me faziam sentir corajoso. Fernando olhou para Larissa, que estava parada na porta do quarto. Em seus olhos, ele viu a mesma dor que sentia, a vontade desesperada de devolver a alegria àquela criança. Lucas, disse Fernando, tomando uma decisão que surpreendeu a todos, e se eu disser que podemos fazer borboletas novas? Sílvia se virou para ele com expressão alarmada. Fernando, nós já conversamos sobre isso. E se eu disser, continuou Fernando, ignorando o protesto da médica, que você pode ter borboletas novas sempre que quiser? Os olhos de Lucas se iluminaram, mas havia uma desconfiança cautelosa em sua expressão.
De verdade, pai? Mesmo que a doutora Silvia não goste? Fernando olhou para Silvia, depois para Larissa e finalmente para seu filho. Naquele momento, a escolha se tornou clara. De verdade, filho, a partir de hoje as regras vão ser um pouco diferentes nesta casa. Silvia não conseguiu mais se conter. Fernando, preciso falar com você imediatamente, em particular. Pode falar aqui mesmo, doutora. Lucas tem idade suficiente para participar de decisões sobre sua própria vida. A declaração pegou todos de surpresa, especialmente Lucas, que nunca havia sido incluído em conversas sobre seu tratamento. Muito bem, disse Silvia, sua voz tensa. Se é assim que você quer, vou ser direta. Permitir que pessoas sem treinamento médico tenham contato próximo com Lucas é irresponsável e perigoso. O sistema imunológico dele está comprometido e qualquer infecção pode ser fatal. Entendo suas preocupações, doutora, respondeu Fernando. Mas também entendo que meu filho está definhando emocionalmente, e isso também pode ser fatal. Não seja dramático. Lucas está respondendo bem ao tratamento. Os últimos exames mostram que o corpo dele está lutando, interrompeu Fernando. Mas o que vemos nos exames do coração dele, da alma dele? Lucas observava a discussão com atenção, absorvendo cada palavra. Era a primeira vez que ouvia os adultos falarem abertamente sobre seus medos e esperanças em relação a ele. Rudei, pai, disse ele suavemente. Eu posso falar? Todos se viraram para o menino, surpresos com a intervenção. Claro, filho. O que você quer dizer? Lucas respirou fundo, reunindo coragem. Eu sei que estou doente. Eu sei que pode ser perigoso. Mas eu também sei como me sinto quando estou sempre sozinho, sempre com medo, sempre pensando só na doença. Sua voz era pequena, mas havia uma determinação nela que fez todos os adultos pararem para ouvir. Quando a Larissa desenhou as borboletas, foi a primeira vez em muito tempo que eu esqueci que estava doente. Foi a primeira vez que me senti normal. Silvia se ajoelhou ao lado da cama, sua expressão suavizando. Lucas, eu entendo que foi bom para você, mas meu trabalho é manter você seguro e saudável. Eu sei, doutora Silvia, e eu gosto muito da senhora. Mas será que existe um jeito de eu ficar seguro e também um pouquinho feliz? A pergunta inocente calou a todos. Larissa sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Fernando fechou os punhos, tentando controlar a emoção, e até mesmo Silvia pareceu abalada pela honestidade brutal da criança. E se, disse Larissa hesitantemente, e se eu aprendesse sobre os cuidados necessários? Se a doutora Silvia me ensinasse como ter contato com Lucas de forma segura? Silvia a olhou com surpresa. Você estaria disposta a isso? Estaria disposta a qualquer coisa para ajudar Lucas a sorrir novamente. Fernando se aproximou de Larissa, estudando seu rosto. Por que isso é tão importante para você? Você mal conhece a gente. Larissa hesitou, depois decidiu ser completamente honesta. Porque quando eu olho para Lucas, vejo a criança que eu fui, sozinha, com medo, precisando acreditar que havia algo bom esperando por ela. E quando vejo o Senhor, vejo minha mãe, alguém que faria qualquer coisa para proteger a pessoa que ama, mesmo que isso significasse sacrificar a própria felicidade. As palavras criaram um silêncio profundo no quarto. Fernando sentiu como se Larissa tivesse olhado diretamente em sua alma e visto verdades que ele não havia admitido nem para si mesmo. E quando vejo a doutora Silvia, continuou Larissa, vejo alguém que realmente se importa, que está tentando fazer o melhor possível em uma situação impossível. Silvia baixou a cabeça, tocada pela observação. Eu realmente me importo com Lucas, desde o primeiro dia. Talvez eu tenha sido rígida demais porque
porque tenho medo de perdê-lo. Nós todos temos medo, disse Fernando. Mas talvez seja a hora de tentarmos uma abordagem diferente. Lucas, que havia acompanhado toda a conversa, estendeu a mão para Larissa. Você pode fazer borboletas novas agora? Para celebrar? Larissa olhou para Fernando e Sílvia, esperando aprovação. Sílvia suspirou profundamente. Se formos fazer isso, vamos fazer direito. Larissa, você precisará lavar as mãos com antisséptico, usar luvas se necessário e seguir todos os protocolos que eu estabelecer. Claro, doutora, qualquer coisa que for preciso. E Fernando, continuou Sílvia, quero que você entenda que isso é um experimento. Se houver qualquer sinal de que a saúde de Lucas está sendo comprometida, voltaremos aos protocolos antigos imediatamente. Entendido, concordou Fernando. 20 minutos depois, Larissa estava sentada ao lado da cama de Lucas, as mãos devidamente higienizadas, criando uma nova família de borboletas no braço do menino. Desta vez, Fernando e Sílvia observavam atentamente, mas havia uma atmosfera diferente no quarto. Menos tensão, mais esperança. Esta aqui, disse Larissa, desenhando uma borboleta particularmente elaborada, se chama Esperança. E esta é a Alegria. E esta pequenininha aqui é a Amizade. Elas são ainda mais bonitas que as primeiras, disse Lucas radiante. Pai, você quer uma também? A pergunta pegou Fernando desprevenido. Eu? Para mostrar que somos uma família de borboletas. Fernando olhou para Larissa, que sorriu e ofereceu uma caneta azul. Onde você quer que eu desenhe, Sr. Fernando? Por um momento, Fernando hesitou. Depois, estendeu a mão. Aqui está bom. Larissa desenhou uma borboleta simples, mas elegante na mão de Fernando, e Lucas bateu palmas de alegria. Agora você também tem magia, pai. Sílvia observava a cena com uma mistura de ceticismo profissional e algo que ela não havia sentido há muito tempo, a simples alegria de ver uma criança feliz. Inconscientemente, ela se aproximou. Doutora Sílvia, disse Lucas, a senhora também quer uma borboleta para fazer parte da família? Sílvia olhou para a criança, depois para os adultos com suas borboletas coloridas, e pela primeira vez em meses permitiu que seu coração falasse mais alto que seus protocolos. Por que não? Disse ela, estendendo a mão. Mas que seja pequena e discreta. Larissa desenhou uma delicada borboleta roxa na mão de Sílvia, e quando terminou, Lucas estava radiante. Agora somos todos uma família de borboletas, declarou ele. E as famílias se cuidam umas das outras, não é? Os três adultos se olharam, percebendo que algo fundamental havia mudado naquele quarto. Não eram mais apenas paciente e cuidadores, ou patrão e empregada. Haviam se tornado algo mais complexo e significativo. É verdade, filho, disse Fernando, sua voz embargada. As famílias se cuidam umas das outras. Naquela noite, depois que Lucas finalmente adormeceu com um sorriso no rosto, os três adultos desceram para a sala de estar. Havia muito a ser discutido sobre como aquela nova dinâmica funcionaria, quais cuidados seriam necessários, como conciliar tratamento médico com bem-estar emocional. Mas pela primeira vez em meses, havia esperança real pairando no ar daquela mansão. E todos sabiam que, independentemente dos desafios que estavam por vir, eles não enfrentariam sozinhos. As borboletas haviam trazido mais do que cor para a vida de Lucas. Haviam trazido uma família de volta à vida. As 2 semanas seguintes trouxeram uma transformação radical para a vida de todos na mansão. Lucas havia voltado a sorrir com frequência. Sua alimentação melhorou significativamente e até mesmo seus exames médicos mostravam sinais encorajadores. O menino havia recuperado um brilho nos olhos que Fernando não via desde antes do diagnóstico.
Larissa, agora, dividia seu tempo entre a limpeza da casa e momentos especiais com Lucas. Sílvia havia estabelecido protocolos rigorosos, mas práticos. Larissa precisava usar máscara durante os primeiros encontros, higienizar as mãos constantemente e manter distância se Lucas apresentasse qualquer sinal de baixa imunidade. Para surpresa de todos, especialmente de Sílvia, a nova rotina estava funcionando perfeitamente. A cada noite, depois dos procedimentos médicos necessários, Larissa subia para o quarto de Lucas e eles passavam 1 hora conversando, desenhando ou simplesmente existindo juntos. Às vezes, Fernando se juntava a eles e lentamente uma dinâmica familiar real começou a se formar. Larissa, disse Lucas numa quinta-feira à noite, enquanto ela desenhava pequenos pássaros em um papel. Você pode me contar sobre sua mãe? Claro, Lucas. O que você quer saber? Como ela é? Ela também desenha borboletas? Larissa sorriu, pensando em Dona Helena. Minha mãe é a pessoa mais forte que eu conheço. Ela não desenha borboletas, mas faz o melhor bolo de chocolate do mundo. E sabe qual é o segredo dela? Qual? Ela coloca amor em cada ingrediente. Diz que é isso que faz a diferença entre comida e carinho. Lucas ficou pensativo por um momento. Minha mãe também fazia bolo, antes de ficar doente e ir embora. Era a primeira vez que Lucas mencionava a mãe espontaneamente. Larissa sentiu o peso daquele momento e escolheu suas palavras cuidadosamente. Como ela era? Ela tinha cabelos compridos e cheirosos e sempre cantava quando cozinhava. Pai diz que eu tenho o sorriso dela. Tenho certeza de que tem, e aposto que ela ficaria muito orgulhosa de ver como você está sendo corajoso. Você acha? Mesmo estando careca e magro? Especialmente por isso, Lucas. A coragem não é sobre como você parece por fora, é sobre como você escolhe enfrentar os dias difíceis. Fernando, que estava parado na porta ouvindo a conversa, sentiu o coração apertar. Fazia mais de 1 ano que Lucas não falava sobre Ana, sua esposa. O menino havia se fechado completamente depois da perda da mãe, seguida quase imediatamente pelo diagnóstico de sua própria doença. Pai? Lucas notou a presença de Fernando. Você estava ouvindo? Desculpa, filho. Não queria interromper. Pode entrar. Estávamos falando da mamãe. Fernando se aproximou sentando-se na beirada da cama. Era território emocional delicado, mas pela primeira vez em muito tempo sentia que podia navegá-lo sem quebrar. Ela fazia borboletas também, sabia? Disse Fernando suavemente. Borboletas de papel para decorar seu quarto quando você era bebê. Sério? Os olhos de Lucas se iluminaram. Sério. Vou mostrar para vocês. Fernando saiu do quarto e voltou alguns minutos depois, carregando uma caixa de madeira. Dentro dela, cuidadosamente preservadas, havia dezenas de borboletas de papel colorido em diferentes tamanhos e padrões. Ela fez uma para cada mês da gravidez, explicou Fernando, sua voz embargada. E continuou fazendo depois que você nasceu. Dizia que as borboletas eram símbolos de transformação e esperança. Larissa observou as delicadas criações de papel, cada uma única e especial. Havia uma história de amor em cada dobra, um sonho maternal em cada cor escolhida. Ela sabia sobre as borboletas mágicas? Perguntou Lucas, tocando delicadamente uma das criações da mãe. Acho que ela inventou as borboletas mágicas, filho. Muito antes de qualquer um de nós entender o poder delas. Naquele momento, Sílvia apareceu na porta carregando os medicamentos da noite de Lucas. Ela havia presenciado algumas dessas sessões ao longo das últimas semanas, e embora mantivesse sua postura profissional, era impossível não notar como sua expressão se suavizava quando via Lucas genuinamente feliz. Hora do remédio, Lucas.
disse ela gentilmente. Normalmente, Lucas fazia cara feia e protestava, mas naquela noite ele pegou o medicamento sem reclamar. Doutora Silvia, a senhora quer ver as borboletas que minha mãe fez? Silvia se aproximou, observando as delicadas criações de papel. Elas são lindas, Lucas. Sua mãe tinha muito talento. Pai disse que ela fazia uma para cada mês. Olha, esta aqui tem meu nome escrito. De fato, uma das borboletas azuis tinha Lucas, escrito em letras douradas. E que especial, comentou Silvia, e pela primeira vez desde que começara a trabalhar com a família, sua voz carregava emoção genuína em vez de apenas profissionalismo. Doutora Silvia, disse Lucas, a senhora tem filhos? A pergunta pegou Silvia desprevenida. Ela hesitou por um momento antes de responder. Não, Lucas, nunca tive filhos. Por quê? Lucas. Fernando começou a intervir, mas Silvia levantou a mão. Está tudo bem, Fernando. É uma pergunta justa. Ela se sentou na cadeira ao lado da cama. Eu sempre estive muito focada no meu trabalho, cuidando de crianças como você. Talvez eu tenha achado que isso fosse suficiente. Mas não é a mesma coisa, né? Observou Lucas com a honestidade brutal das crianças. Cuidar de alguém no trabalho e cuidar de alguém porque você ama. A observação atingiu Silvia em cheio. Ela olhou para Lucas, depois para Fernando e Larissa, e percebeu que nas últimas semanas havia experimentado algo diferente do que sentia com outros pacientes. Havia desenvolvido um afeto genuíno por aquela família improvável. Tem razão, Lucas. Não é a mesma coisa. Mas agora você faz parte da nossa família de borboletas, disse Lucas, mostrando a pequena borboleta roxa que ainda decorava a mão de Silvia. Então é diferente, não é? Silvia olhou para sua própria mão, onde a pequena borboleta havia se tornado quase imperceptível depois de 2 semanas. Mas ainda estava lá. Ela havia renovado o desenho várias vezes, sem admitir para ninguém por quê. É sim, Lucas, é muito diferente. Naquele momento, o telefone de Fernando tocou. Era o hospital onde Lucas fazia seus tratamentos. Alô? Sim, sou o Fernando Oliveira. O quê? Quando? Entendo. Podemos ir amanhã de manhã? A conversa deixou todos tensos. Quando Fernando desligou, sua expressão estava séria. O que foi, pai? Perguntou Lucas, já acostumado a ler as expressões do pai. Dr. Martins quer nos ver amanhã. Chegaram os resultados dos seus últimos exames. O silêncio que se seguiu foi pesado. Todos sabiam que aquele momento chegaria. A avaliação médica que determinaria se a nova rotina estava realmente beneficiando Lucas ou se havia sido apenas uma ilusão emocional. É algo ruim? Perguntou Lucas, sua voz pequena. Não sabemos ainda, filho, mas vamos descobrir juntos. Larissa sentiu seu coração apertar. Nas últimas semanas, havia se permitido sonhar com um futuro onde Lucas ficaria bem, onde aquela família improvisada continuaria existindo. A possibilidade de que tudo pudesse desmoronar a aterrorizava. Senhor Fernando, disse ela hesitantemente, eu posso ir com vocês? Fernando a olhou surpreso. Você gostaria de ir? Se for permitido. Lucas se tornou muito importante para mim. E você para ele, respondeu Fernando. Claro que pode vir. Silvia observou a interação com uma mistura de admiração e preocupação. Nas últimas semanas, havia testemunhado a formação de vínculos genuínos entre Larissa e Lucas, e entre Fernando e Larissa. Havia algo se desenvolvendo ali que ia muito além da relação profissional inicial. Silvia, disse Fernando, você pode ir conosco também. Quero que esteja presente quando conversar com o Dr. Martins. Claro, Fernando, é importante que eu esteja lá. Naquela noite, depois que Lucas finalmente adormeceu, os 3 adultos desceram para a sala de estar. Havia uma tensão palpável no ar. E se os resultados forem ruins? Perguntou Fernando, expressando o medo que todos sentiam.
Então enfrentaremos isso juntos, respondeu Larissa sem hesitar. Independentemente do que aconteça, Lucas sabe que é amado. Isso já é uma vitória. Silvia assentiu lentamente. Os últimos exames que fiz mostravam sinais positivos. Lucas está comendo melhor, dormindo melhor, e sua disposição geral melhorou significativamente. Isso geralmente se reflete nos marcadores clínicos. Mas existe a possibilidade de que a mudança de rotina tenha comprometido algo? Fernando precisava ouvir a verdade. Existe, admitiu Silvia. Mas também existe a possibilidade de que o bem-estar emocional tenha fortalecido seu sistema imunológico. O corpo e a mente estão mais conectados do que muitos médicos admitem. Fernando se levantou e caminhou até a janela, observando o jardim interno banhado pela luz da lua. Se os resultados forem ruins, disse ele lentamente, não vou me arrepender do que fizemos. Pela primeira vez em meses, meu filho foi feliz. Isso vale qualquer risco. Larissa se aproximou dele. Senhor Fernando, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. O senhor se culpa pela doença de Lucas? A pergunta o pegou completamente desprevenido. Ele se virou para ela e Larissa viu lágrimas em seus olhos. Todos os dias, admitiu ele. Ana morreu em um acidente de carro quando ia buscar Lucas na escola. Ela estava atrasada porque eu havia pedido para ela resolver alguns problemas da empresa. Se eu não tivesse pedido isso, Lucas nunca teria ficado doente, completou Larissa gentilmente. Talvez ele estivesse no carro com ela e... Fernando. Silvia se levantou e se aproximou deles. Você sabe que o câncer de Lucas não tem relação com o acidente da Ana, certo? São coisas completamente independentes. Sei que é irracional, disse Fernando, mas sinto como se tivesse falhado em proteger as duas pessoas mais importantes da minha vida. Larissa colocou a mão no ombro dele. Você não falhou. Você está fazendo o melhor que pode com uma situação impossível, e Lucas sabe disso. Como você pode ter tanta certeza? Porque eu vejo como ele olha para você, com amor e admiração. Ele não vê um pai que falhou, ele vê seu herói. As palavras de Larissa tocaram algo profundo em Fernando. Pela primeira vez em mais de um ano, ele permitiu que a culpa que carregava começasse a se dissolver. Obrigado, sussurrou ele. Por tudo. Por trazer alegria de volta para a vida do Lucas. Por me fazer lembrar de como ser pai, não apenas cuidador. Obrigada a você por me deixar fazer parte disso, respondeu Larissa. Esta família me deu um propósito que eu não sabia que estava procurando. Silvia observou a troca emocional entre eles, percebendo que estava testemunhando algo significativo. O que havia começado como uma violação dos protocolos médicos havia se transformado em algo muito mais profundo. Uma cura que ia além do que qualquer medicamento poderia oferecer. Independentemente do que acontecer amanhã, disse ela, quero que vocês saibam que as últimas semanas mudaram minha perspectiva sobre muitas coisas, sobre tratamento, sobre cura, sobre o que realmente importa. Para melhor? Perguntou Fernando. Definitivamente para melhor. Lucas me ensinou que cuidar de alguém vai muito além dos protocolos médicos. E vocês dois me mostraram que, às vezes, as melhores decisões são as que tomamos com o coração, não com a cabeça. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, cada um absorvido em seus próprios pensamentos e medos sobre o dia seguinte. Vamos descansar, disse Fernando finalmente. Amanhã será um dia importante e precisamos estar preparados para qualquer coisa. Enquanto se despediam, Larissa olhou mais uma vez para a escada que levava ao quarto de Lucas. Em seu coração, fez uma promessa silenciosa. Independentemente do que os exames revelassem, ela estaria ali para aquela família.
porque algumas conexões transcendem circunstâncias, e o amor que havia crescido entre eles era real demais para ser quebrado por qualquer resultado médico. As borboletas haviam trazido transformação para todos eles. Agora era hora de descobrir se essa transformação seria duradoura. A manhã do dia seguinte amanheceu nublada, como se o próprio céu refletisse a ansiedade que pairava sobre a mansão. Lucas acordou mais cedo que o usual, encontrando Fernando já vestido e andando nervosamente pela sala de estar. "Pai, você dormiu?" perguntou o menino, ainda de pijama, descendo as escadas devagar. "Pouco, filho, mas está tudo bem. Hoje é um dia importante." Lucas se aproximou do pai e notou que ele estava observando uma das borboletas de papel da mãe, que agora decorava a mesa de centro junto com algumas fotos da família. "Você está com medo, né, pai?" A pergunta direta de Lucas fez Fernando pausar. Nos últimos meses, ele havia tentado sempre mostrar força diante do filho, mas agora percebia que essa honestidade poderia ser mais importante. "Estou sim, Lucas. Estou com medo do que o doutor pode nos dizer." "Eu também estou", admitiu Lucas, se aconchegando no sofá ao lado do pai. "Mas sabe o que a Larissa me disse ontem?" "O quê?" "Que ter medo é normal, mas que o amor é mais forte que o medo." "E nós temos muito amor, não temos?" Fernando abraçou o filho, sentindo o coração apertar com a sabedoria daquela criança de 8 anos. "Temos sim, filho, muito amor." Às 9 da manhã, Larissa chegou à mansão. Ela havia pedido folga em seu trabalho de meio período para acompanhar a família e trazia consigo uma pequola mochila com alguns dos desenhos que havia feito para Lucas nas últimas semanas. "Bom dia", disse ela, tentando soar otimista apesar da ansiedade visível em seus olhos. "Larissa", Lucas correu para abraçá-la. "Você veio mesmo?" "Claro que vim. Somos uma família, lembra? E famílias enfrentam os momentos difíceis juntas." Silvia chegou poucos minutos depois, carregando uma pasta com todos os relatórios médicos de Lucas. Ela havia passado a madrugada revisando cada exame, cada procedimento, tentando antecipar qualquer pergunta que o Dr. Martins pudesse fazer. "Como está se sentindo, Lucas?" perguntou ela, verificando automaticamente sua temperatura e observando sua coloração. "Bem, um pouco nervoso, mas bem. Isso é normal. O nervosismo mostra que você entende a importância do dia de hoje." O trajeto até o hospital foi silencioso. Lucas estava sentado entre Larissa e Fernando no banco de trás, segurando a mão de ambos. Silvia ia no banco da frente, revisando mentalmente todos os dados médicos. O Hospital São Rafael era um dos melhores centros de oncologia pediátrica do país. Seus corredores brancos e assépticos contrastavam drasticamente com o ambiente colorido e acolhedor que haviam criado no quarto de Lucas, em casa. "Família Oliveira?" Uma enfermeira os chamou após alguns minutos, na sala de espera. O consultório do Dr. Martins era espaçoso e bem iluminado, com uma grande janela que dava vista para um jardim interno. O médico, um homem de aproximadamente 50 anos, com cabelos grisalhos e uma expressão gentil, mas séria, os recebeu com um aceno. "Fernando, Lucas, doutora Silvia", cumprimentou ele. "E você deve ser..." "Larissa", apresentou-se ela. "Sou amiga da família." O Dr. Martins a observou por um momento, depois assentiu. "Bem, vamos aos resultados. Lucas, como você tem se sentido nas últimas semanas?" "Melhor, doutor. Muito melhor." "Pode me contar um pouco sobre isso?" Lucas olhou para Larissa, depois para o pai e decidiu ser completamente honesto. "Eu tenho uma nova amiga", disse ele, apontando para Larissa. "E ela me ensinou sobre borboletas mágicas. E agora eu não me sinto tão sozinho." O Dr. Martins sorriu levemente. "Borboletas mágicas? Que interessante.
E você acredita nessa magia? Acredito sim, porque elas funcionaram. Eu voltei a sorrir, a comer direito e até parei de ter pesadelos. O médico fez algumas anotações, depois se dirigiu a Fernando. Doutora Silvia me relatou algumas mudanças na rotina de Lucas. Vocês incluíram interações sociais mais regulares? Sim, respondeu Fernando. Decidimos que Lucas precisava de mais do que apenas tratamento médico. Ele precisava se sentir criança novamente. E como está sendo supervisionado do ponto de vista médico? Silvia se adiantou. Doutor Martins, eu acompanho todas as interações. Estabelecemos protocolos de higiene rigorosos e monitoro constantemente qualquer sinal de comprometimento imunológico. Até agora, não houve nenhuma intercorrência. O doutor assentiu, parecendo satisfeito com a resposta. Muito bem. Vamos então aos resultados dos exames. O silêncio no consultório se tornou absoluto. Larissa segurou a mão de Lucas com mais força. Fernando se inclinou para a frente e Silvia prendeu a respiração. Lucas, disse o Dr. Martins, se dirigindo diretamente ao menino, tenho boas notícias para você. O coração de todos pareceu parar por um momento. Seus últimos exames mostram uma melhora significativa. Os marcadores tumorais diminuíram em 40%. Sua contagem de glóbulos brancos está se estabilizando. E, mais importante, não há sinais de progressão da doença. Lucas piscou várias vezes, tentando processar a informação. Isso significa que eu estou ficando bom? Significa que você está respondendo muito bem ao tratamento. Ainda há um longo caminho pela frente, mas estes são os melhores resultados que vimos desde o início do seu tratamento. Fernando sentiu as lágrimas correrem por seu rosto, mas desta vez eram lágrimas de alívio e gratidão. Larissa abraçou Lucas, sussurrando palavras de alegria em seu ouvido. Silvia, tentando manter a compostura profissional, não conseguiu evitar um sorriso radiante. Doutor, disse Fernando, sua voz embargada, a mudança na rotina de Lucas poderia ter contribuído para essa melhora? O Dr. Martins se recostou na cadeira, escolhendo suas palavras cuidadosamente. A medicina moderna está cada vez mais reconhecendo a conexão entre bem-estar emocional e recuperação física. O que vocês fizeram, proporcionar a Lucas um ambiente emocionalmente rico, mantendo os cuidados médicos necessários, é exatamente o tipo de abordagem holística que defendemos. Ele se virou para Larissa. As borboletas mágicas de que Lucas falou. Você pode me explicar melhor essa abordagem? Larissa hesitou, não esperando ser questionada diretamente por um médico renomado. Eu apenas tentei trazer um pouco de cor e esperança para a vida dele. Desenhava borboletas em sua pele, contava histórias sobre transformação e coragem. Nada muito científico. Pelo contrário, disse o Dr. Martins, o que você fez tem uma base científica sólida. A arteterapia, a conexão emocional, a criação de esperança, tudo isso tem impactos mensuráveis no sistema imunológico e na resposta ao tratamento. Lucas, que havia acompanhado toda a conversa, se dirigiu ao médico. Doutor, isso significa que posso continuar com as borboletas? Não apenas pode, como deve. Vocês encontraram algo que funciona e seria irresponsável da minha parte sugerir mudanças. E posso ter mais amigos? Perguntou Lucas esperançosamente. O doutor olhou para Silvia. Com os cuidados apropriados e supervisão médica, não vejo por que não. Lucas precisa continuar sendo criança. Posso voltar à escola? A pergunta de Lucas surpreendeu a todos. O Dr. Martins ficou pensativo. Ainda não, Lucas. Seu sistema imunológico ainda está frágil. Mas talvez possamos considerar aulas particulares em casa, com os devidos cuidados. Com a Larissa? Perguntou Lucas imediatamente. Todos olharam para Larissa, que pareceu surpresa com a sugestão.
Eu não sou professora, Lucas, mas você me ensina coisas importantes, insistiu ele, sobre coragem, sobre cores, sobre não desistir. Fernando observou a interação e sentiu algo se movendo em seu coração. Nos últimos meses, havia visto Larissa não apenas como uma funcionária, ou mesmo como uma amiga de Lucas, mas como alguém que havia se tornado indispensável para o bem-estar de sua família. Larissa, disse ele, você consideraria um arranjo mais permanente para ajudar com Lucas, talvez como uma combinação de cuidadora e companhia? A pergunta pegou Larissa completamente desprevenida. Senhor Fernando, Isso seria maravilhoso, mas eu não tenho qualificações para... Você tem a qualificação mais importante, interrompeu Sílvia. Lucas confia em você, responde a você e está melhorando sob seus cuidados. Do ponto de vista médico, você seria um complemento valioso para a equipe de tratamento. O Dr. Martins assentiu. Concordo plenamente. O que vocês criaram é um modelo de cuidado integrado que deveria ser exemplo para outras famílias. Lucas olhou para todos os adultos com expectativa. Isso significa que a Larissa vai ficar conosco sempre? Fernando olhou para Larissa, vendo em seus olhos o mesmo carinho que sentia por Lucas. Se ela quiser, disse ele suavemente. Se ela quiser fazer parte da nossa família de verdade. Larissa sentiu as lágrimas correrem por seu rosto. Pensar que havia começado aquele trabalho apenas para conseguir dinheiro para os remédios da mãe, e agora estava sendo convidada a se tornar parte de uma família que havia aprendido a amar. Eu adoraria, sussurrou ela. Mas preciso continuar cuidando da minha mãe também. Claro, disse Fernando imediatamente. Podemos arranjar cuidados para ela também. Na verdade, eu gostaria muito de conhecê-la. Sério? Os olhos de Larissa se iluminaram. Uma mulher que criou uma filha como você deve ser uma pessoa extraordinária. Naquele momento, o celular de Larissa tocou. Era Dona Helena. Com licença, disse ela saindo do consultório para atender. Quando voltou alguns minutos depois, sua expressão estava radiante. Era minha mãe, anunciou ela. Os exames dela também chegaram hoje. O diabetes está controlado e o médico disse que ela está respondendo muito bem ao novo medicamento. A coincidência fez todos sorrirem. Era como se o universo estivesse conspirando para que aquele dia fosse perfeito. Então está decidido, disse Fernando. Vamos comemorar. Não apenas a melhora do Lucas, mas nossa nova família. Posso escolher onde vamos comemorar? Perguntou Lucas. Claro, filho. Onde você quer ir? Eu quero ir à sorveteria do shopping, aquela que tem 50 sabores. E quero que todo mundo coma sorvete com granulado colorido. Todos riram da escolha simples, mas perfeita de Lucas. Acho que podemos arranjar isso, disse Sílvia, surpreendendo a todos. Na verdade, um pouco de açúcar e alegria pode ser exatamente o que o médico recomenda. Ao saírem do hospital, Lucas caminhava entre Fernando e Larissa, segurando as mãos de ambos. Sílvia caminhava ao lado, carregando a pasta de exames que agora continha as melhores notícias que haviam recebido em meses. Pai, disse Lucas, posso fazer uma pergunta? Claro, filho. Você acha que a mamãe estaria feliz com nossa nova família? Fernando parou por um momento, olhando para o filho, depois para Larissa, e finalmente para o céu azul que havia se aberto entre as nuvens. Tenho certeza de que ela estaria, Lucas. Tenho certeza de que ela enviou as borboletas para nos ajudar a encontrar o caminho de volta para a felicidade. E as borboletas trouxeram a Larissa? Acho que sim, filho. Acho que trouxeram. Larissa apertou a mão de Lucas e sorriu para Fernando. Em seu coração, sabia que aquele era apenas o começo de uma jornada que seria cheia de desafios, mas também de amor
esperança e milagres pequenos que acontecem quando pessoas se importam verdadeiramente umas com as outras. As borboletas mágicas haviam realmente funcionado, não apenas para curar um menino doente, mas para criar uma família onde antes havia apenas solidão e medo. E o melhor de tudo, essa era apenas a primeira parte da transformação que estava por vir. 6 meses depois, a mansão que antes vivia mergulhada em silêncio agora ecoava com sons de vida. Risadas infantis, conversas animadas e até mesmo música preenchiam os cômodos que haviam sido por tanto tempo um mausoléu elegante de tristeza e medo. Lucas estava irreconhecível. Seus cabelos haviam crescido em cachos dourados, que lembravam sua mãe. Suas bochechas haviam recuperado a cor rosada da infância. E seus olhos brilhavam com uma vitalidade que fazia o coração de Fernando transbordar de gratidão todos os dias. O menino agora pesava 8 quilos a mais, corria pelos corredores da casa e havia retomado sua paixão por desenhar. Só que agora suas obras de arte decoravam não apenas a geladeira, mas quadros especiais espalhados por toda a casa. "Larissa!" gritou Lucas numa manhã de sábado, correndo escada abaixo com um papel na mão. "Olha o que eu fiz." Larissa, que estava na cozinha preparando o café da manhã, uma rotina que havia se tornado uma de suas alegrias diárias, se virou para receber o novo desenho. Era uma família de 4 pessoas de mãos dadas. Fernando, ela própria, Lucas e uma figura feminina com asas que ela reconheceu imediatamente. "É lindo, Lucas. Quem é esta pessoa com asas?" "É a mamãe", respondeu ele naturalmente. "Pai disse que ela está sempre cuidando da gente lá do céu. Então, eu a desenhei como um anjo borboleta." Larissa sentiu os olhos se encherem de lágrimas, como sempre acontecia quando Lucas falava sobre sua mãe falecida com tanta naturalidade e carinho. Ela ficaria muito orgulhosa deste desenho. "E muito feliz com nossa família, né?" Lucas se aconchegou ao lado de Larissa, observando o próprio desenho. "Agora nós somos 4. Eu, o pai, você e a mamãe anjo." Fernando apareceu na cozinha naquele momento, já vestido para mais um dia de trabalho. Nos últimos meses, ele havia conseguido equilibrar melhor sua vida profissional com o tempo em família, delegando mais responsabilidades e trabalhando algumas horas de casa para ficar próximo de Lucas. "Bom dia, família", disse ele, beijando o topo da cabeça de Lucas e hesitando por um momento antes de dar um beijo suave na bochecha de Larissa. Nos últimos meses, a relação entre Fernando e Larissa havia evoluído naturalmente. O que começou como gratidão e respeito mútuo havia se transformado em algo mais profundo. Uma conexão baseada no amor compartilhado por Lucas, mas que havia crescido para incluir sentimentos genuínos um pelo outro. Ainda não haviam falado abertamente sobre isso, respeitando o tempo de cura de Fernando e a complexidade da situação. Mas havia uma ternura entre eles que era impossível ignorar. "Pai, olha o desenho que fiz." Lucas mostrou orgulhosamente sua obra mais recente. Fernando observou o desenho, focando especialmente na figura de Ana com asas de borboleta. "Está perfeito, filho. Mamãe ficaria emocionada." "Pai", disse Lucas, sua expressão ficando mais séria, "posso te fazer uma pergunta?" "Claro, pode falar qualquer coisa." "Você acha que a mamãe ficaria brava se eu te visse beijar a Larissa de verdade algum dia?" A pergunta pegou ambos os adultos completamente desprevenidos. Fernando quase se engasgou com o café, e Larissa sentiu o rosto ficar vermelho como um pimentão. "Lucas", começou Fernando, sem saber bem como responder. "É que eu vejo como vocês se olham", continuou Lucas, com a honestidade brutal das crianças. "E eu acho que pessoas que se gostam deveriam poder se beijar. E eu gostaria muito que a Larissa fosse minha mãe de verdade, não só minha amiga especial." O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção.
Fernando olhou para Larissa, vendo em seus olhos o mesmo amor e incerteza que sentia. Filho, disse ele finalmente, o que você pensa sobre isso é muito importante para mim. Mas essa é uma decisão que os adultos precisam tomar quando se sentem prontos. E vocês não se sentem prontos ainda? Larissa decidiu ser honesta com Lucas. É complicado, querido. Seu pai ainda está sentindo saudades da sua mãe, e eu quero ter certeza de que qualquer decisão que tomarmos será a melhor para todos nós, especialmente para você. Mas eu já decidi, disse Lucas com simplicidade. Eu quero que vocês sejam felizes juntos, e quero que nossa família seja oficial. Antes que qualquer um pudesse responder, a campainha tocou. Era Sílvia, que agora visitava a família regularmente, não apenas como médica de Lucas, mas como uma amiga verdadeira que havia se tornado parte integral de suas vidas. Bom dia, pessoal, disse ela alegremente, carregando uma sacola de papel. Trouxe pães doces da padaria nova. Tia Sílvia. Lucas correu para abraçá-la. Nos últimos meses, ele havia começado a chamá-la de tia, e ela havia aceitado o título com orgulho. Como está meu paciente favorito? Ótimo! E adivinha? Eu estava conversando com o pai e a Larissa sobre eles ficarem juntos de verdade. Sílvia olhou para Fernando e Larissa com expressão divertida. Ah, é? E o que eles disseram? Que é complicado, respondeu Lucas fazendo uma careta. Mas eu acho que eles estão só com vergonha. Sílvia riu, sentando-se à mesa da cozinha. Sabe, Lucas, às vezes os adultos precisam de um empurrãozinho para fazer a coisa certa. É exatamente o que eu penso, concordou Lucas animadamente. Fernando e Larissa trocaram olhares, percebendo que estavam sendo alvo de uma conspiração muito fofa. Tia Sílvia, continuou Lucas, você pode ajudar a convencer eles? Bem, disse Sílvia, fingindo estar pensando seriamente. Do ponto de vista médico, eu posso afirmar que pessoas felizes e amadas têm sistemas imunológicos mais fortes. Então, tecnicamente, seria bom para a sua saúde se eles ficassem juntos. Lucas bateu palmas, deliciado com o apoio científico para sua causa. Naquele momento, o telefone de Fernando tocou. Era Dona Helena, que agora ligava regularmente para conversar com a nova família de sua filha. Alô, Dona Helena, atendeu Fernando. Como está passando? Muito bem, meu querido Fernando. Está aí, minha filha? Fernando passou o telefone para Larissa, que conversou alguns minutos com a mãe. Durante a conversa, Lucas se aproximou de Fernando. Pai, posso te contar um segredo? Claro, filho. A Larissa sonha com você, sussurrou Lucas. Ela falou sem querer outro dia, quando estava dormindo no sofá. Disse seu nome e sorriu. Fernando sentiu o coração acelerar com a informação. É mesmo? É sim. E sabe o que mais? Quando você não está em casa, ela fica triste. Não triste de chorar, mas triste tipo saudade. As observações de Lucas eram mais precisas do que qualquer análise psicológica. Fernando percebeu que estava sendo bobo ao hesitar tanto. Havia encontrado uma mulher extraordinária que amava seu filho como se fosse seu próprio, que havia trazido luz de volta para suas vidas e que claramente retribuía seus sentimentos. Quando Larissa terminou a ligação, Fernando se aproximou dela. Larissa, preciso conversar com você, em particular. Claro, respondeu ela um pouco nervosa. Eles foram para o jardim interno, deixando Lucas animadamente contando para Sílvia sobre seus planos de fazer os dois ficarem juntos de verdade. Larissa, começou Fernando, parando perto da fonte do jardim. Os últimos meses foram os mais felizes da minha vida desde que Ana morreu. Para mim também, respondeu ela suavemente. Eu sei que nossa situação é complicada. Eu sei que você não veio aqui procurando por uma família ou por amor, mas
Mas às vezes a vida nos dá exatamente o que precisamos quando menos esperamos, completou Larissa. Exato. E eu me apaixonei por você, Larissa. Não apenas pela forma como cuida do Lucas, mas por quem você é. Pela sua bondade, sua força, sua capacidade de ver beleza onde outros veem apenas dificuldades. Larissa sentiu as lágrimas correrem por seu rosto. Fernando, eu também me apaixonei por você e por Lucas. Vocês se tornaram minha família muito antes de eu entender o que estava acontecendo. Então, você consideraria tornar isso oficial? Não apenas morar aqui como cuidadora de Lucas, mas como minha companheira, como mãe dele. Antes que Larissa pudesse responder, Lucas apareceu correndo no jardim, seguido por Sílvia. Pai, você já falou com ela? Já perguntou? Fernando riu, percebendo que não haveria privacidade para aquela conversa. Estava perguntando, filho. E ela disse sim. Larissa se ajoelhou na altura de Lucas. Lucas, você tem certeza de que é isso que quer? Uma nova mãe? Eu não quero uma nova mãe, respondeu Lucas com seriedade. A minha mãe está no céu, mas eu quero você como minha segunda mãe, para cuidar de mim aqui na terra, enquanto ela cuida de mim lá de cima. A resposta foi tão perfeita, tão cheia de amor e compreensão, que todos os adultos ficaram emocionados. Nesse caso, disse Larissa olhando para Fernando. Sim, eu aceito fazer parte desta família oficialmente. Lucas gritou de alegria e pulou nos braços de Larissa, depois nos de Fernando, criando um abraço coletivo que simbolizava a união definitiva daquela família improvável. Isso significa que posso te chamar de mãe Larissa? Perguntou Lucas. Se você quiser, seria uma honra. E vocês vão se casar? Fernando olhou para Larissa, vendo confirmação em seus olhos. Sim, filho, nós vamos nos casar. Sílvia, que observava a cena com lágrimas de alegria, se aproximou do grupo. Vocês sabem que eu vou querer ser madrinha do casamento, né? E eu quero ser o pajem, declarou Lucas. E quero carregar um cesto cheio de borboletas de papel. Todos riram da ideia adorável. Borboletas de papel? Perguntou Fernando. Como as que a mamãe fazia, para que ela possa estar no casamento também. A ideia tocou profundamente o coração de Fernando. Era a forma perfeita de honrar a memória de Ana enquanto celebravam o novo começo da família. É uma ideia perfeita, filho. 3 meses depois, em uma cerimônia íntima no jardim da mansão, Fernando e Larissa se casaram rodeados pelas pessoas que mais amavam. Lucas, vestindo um pequeno smoking, caminhou pela decoração, espalhando borboletas de papel coloridas pelo caminho. Sílvia, como madrinha, carregava um buquê especial que incluía borboletas de verdade que foram soltas ao final da cerimônia. Dona Helena, agora completamente recuperada e morando em um anexo construído especialmente para ela na propriedade, chorou de emoção ao ver sua filha encontrar a felicidade que sempre mereceu. Durante os votos, Fernando falou sobre borboletas e transformações, sobre como a vida pode surpreender com milagres quando menos esperamos. Larissa falou sobre família, sobre como o amor pode curar feridas que pareciam impossíveis de sarar. E Lucas, quando pedido para falar, simplesmente disse: agora somos uma família borboleta de verdade. E as borboletas mágicas funcionaram exatamente como a mãe Larissa disse que funcionariam. 1 ano depois, Lucas estava completamente livre do câncer. Havia voltado à escola, feito novos amigos e continuava enchendo a casa com sua energia contagiante. Sua recuperação havia sido tão notável que se tornou um caso de estudo no hospital, ajudando outras famílias a entenderem a importância do cuidado holístico no tratamento de crianças. Larissa havia se formado como técnica em arte-terapia
especializando-se no trabalho com crianças em tratamento médico. Sua história com Lucas havia inspirado um programa no hospital onde voluntários treinados ofereciam apoio emocional e atividades criativas para jovens pacientes. Fernando havia encontrado um equilíbrio perfeito entre trabalho e família e descoberto que a felicidade em casa o tornava mais eficiente e criativo nos negócios. Silvia havia se tornado não apenas a médica da família, mas uma tia querida e uma amiga verdadeira. Inspirada pela transformação que testemunhara, ela havia começado a incorporar elementos de cuidado emocional em sua prática médica, mudando a forma como tratava todos os seus pacientes. E Dona Helena, cercada pela família que sempre sonhara para sua filha, passou seus dias contando histórias para Lucas e ensinando-o a cozinhar as receitas especiais que havia aprendido com sua própria mãe. Na última cena de nossa história, encontramos a família reunida no jardim numa tarde de domingo. Lucas, agora com 9 anos e cabelos dourados brilhando ao sol, estava ensinando um grupo de crianças vizinhas a desenhar borboletas. Lembrem-se, dizia ele com a seriedade de um pequeno professor, as borboletas só funcionam se vocês acreditarem de verdade. E tem que ter muito amor no coração quando desenharem. Fernando e Larissa observavam de longe, suas mãos entrelaçadas, corações transbordando de gratidão. Você se arrepende de alguma coisa? Perguntou Fernando. De nada, respondeu Larissa sem hesitar. Especialmente de ter quebrado aquelas regras na primeira noite. E eu não me arrependo de ter deixado você quebrar. Lucas correu até eles naquele momento, carregando um desenho novo. Olhem o que eu fiz! É nossa história! O desenho mostrava uma sequência de quadrinhos. Uma mulher triste subindo uma escada, um menino chorando, borboletas sendo desenhadas e, finalmente, uma família inteira sorrindo sob um céu cheio de borboletas coloridas. É perfeito, filho, disse Fernando, abraçando Lucas. É a história de como as borboletas mágicas salvaram nossa família, explicou Lucas. E sabem qual é a melhor parte? Qual? Perguntaram Fernando e Larissa juntos. Que não é o fim da história. É só o começo, porque famílias de borboleta vivem para sempre e sempre encontram novas aventuras. E assim, enquanto o sol se punha sobre o jardim da mansão que havia sido transformada de um mausoléu silencioso em um lar cheio de vida e amor, a família borboleta sabia que Lucas tinha razão. Aquela não era o fim de uma história. Era o começo de uma vida inteira de milagres pequenos, amor incondicional e a magia que acontece quando pessoas se importam verdadeiramente umas com as outras. As borboletas haviam cumprido sua promessa. Haviam trazido transformação, cura e, acima de tudo, a mais preciosa de todas as magias, uma família unida pelo amor. E assim chegamos ao fim desta jornada emocionante da família borboleta. Se esta história tocou seu coração como esperamos que tenha tocado, não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e compartilhar nos comentários qual foi o momento que mais te emocionou. Sua participação nos ajuda a continuar trazendo histórias que aquecem o coração e nos lembram da beleza que existe no mundo quando escolhemos o amor em vez do medo. Até a próxima narrativa. E lembrem-se, às vezes, os milagres mais lindos começam com os gestos mais simples.